Nós estamos lá quando os olhos se abrem para ver a vida, quando é hora de dar novos passos, quando metas são conquistadas, quando é preciso fazer a escolha correta. Nós estamos lá quando a solução nasce, quando uma ideia sai do papel e se transforma em cura, não importa o tamanho do desafio. Nós estamos lá e sempre continuaremos ao lado das pessoas nesta jornada que é a vida. Pfizer, grandes avanços que mudam a vida dos pacientes. Um bom retorno a todos. Retomamos o nosso fórum com a última palestra, que será sobre segurança do paciente, uma experiência canadense, com o Dr. Rodrigo Batista. Lembramos mais uma vez a todos, perguntas sobre a palestra podem ser enviadas pelo chat da plataforma e serão respondidas ao final da palestra. De imediato, nós passamos a palavra para a moderadora desta atividade, enfermeira Pamela Silveira. Boa tarde a todos. Então, para encerrar esse dia de muito aprendizado e muita troca de experiências, nós vamos convidar o Dr. Rodrigo Batista, que irá ministrar a palestra Segurança do Paciente, uma experiência canadense. O Dr. Rodrigo, então, é graduado em Medicina pela URGS e especialização em Cirurgia Geral e Coloproctologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tem graduação em Business Management, a certificação em Project Management e Quality Improvement em Vancouver, Canadá. Trabalha como Patient Safety Leader em Providence Healthcare, em uma das autoridades de saúde da província de British Columbia. Ele coordena o sistema de segurança dos pacientes e desenvolve projetos para reduzir a incidência de acidentes e eventos adversos na área da saúde. Então, Rodrigo, contigo a palavra. Estar aqui é uma satisfação muito grande. O Hospital Mãe de Deus foi minha casa por muito tempo não, por alguns anos. Eu acho que ainda pertenço ao corpo clínico do Hospital Mãe de Deus. E queria agradecer ao Dr. César Rich, que me fez esse convite de estar aqui hoje, apresentando um pouco da experiência do Canadá nessa questão tão importante que é a segurança do paciente. Então, como já foi dito, eu sou médico, sou coloproctologista aí do Brasil, me mudei para o Canadá rapidamente aqui há 4 anos, fiz essas certificações em gestão de empresas, em gestão de projetos, em qualidade de controle, quality improvement e análise de dados também. E há mais de um ano eu trabalho na Providence Healthcare, que é uma das autoridades de saúde aqui da província, que é British Columbia. Eu vou começar compartilhando a minha tela, a minha apresentação. Eu só gostaria de ter um feedback de vocês se conseguem ver a minha tela ou não. Perfeito. Aqui no Canadá, nós temos cada reunião que vai se iniciar, a gente tem o ritual, não seria um ritual, mas uma manifestação de respeito às primeiras nações que moraram aqui no Canadá. Então, eu começo dizendo que eu reconheço com muita gratitude, com muita gratidão e com muito respeito que eu vivo e trabalho nas terras tradicionais dos povos ancestrais de Coastal Salish, que são Musqueam, Squamish e Tsleil-Waututh. Eu vou começar falando um pouco, mostrando onde eu estou. Nós estamos aqui a 3 graus agora, aqui no Canadá. Deixa eu voltar. Vou pegar meu laser point aqui. Aqui no Canadá, eu moro nessa província mais a oeste, que é a província de British Columbia, de Colômbia Britânica, na cidade de Vancouver. É importante salientar isso porque cada sistema de saúde aqui do Canadá ele é provincial. Ele se comunica em todo o território provincial, mas eles não se comunicam entre províncias. O Canadá tem 10 províncias e 3 territórios. Nós estamos aqui na costa oeste do Canadá, bem pertinho da borda da fronteira com os Estados Unidos. Dentro da província de British Columbia, o sistema de saúde ele é dividido em territórios. Então, nós temos aqui o território do norte, o território do interior, o território aqui que chama de Fraser Health, que é o território mais populoso, Vancouver Coastal e a ilha de Vancouver. Aqui na estrela é onde está Vancouver, que é a cidade de Vancouver, onde eu moro. E aqui o Vancouver Coastal também é dividido em Providence Healthcare pela grande quantidade de hospitais e clínicas e tudo mais.
Uma outra coisa importante, o sistema de saúde é totalmente público aqui, salvo raras exceções, mas o governo financia, então, todas essas autoridades de saúde aqui. Então, eu deixei de ser médico no Brasil para ser um funcionário público aqui no Canadá, o que é bem interessante. Aqui a Providence Healthcare, que é a minha autoridade de saúde onde eu trabalho, regula 22 instituições, hospitais, clínicas de diálise, clínicas de medicina de imagem. Esse aqui é o Hospital Samples Hospital, um lindo hospital que tem aqui no centro de Vancouver, de alta complexidade, onde tem transplantes de coração, transplantes de rim, cirurgias de alta complexidade. Outros hospitais como Mount St. Joseph, Honore Conway, Holy Family Hospital. Então, a gente regula. A gente faz essa questão de segurança de pacientes para diversas instituições, facilities aqui que são reguladas por essa autoridade de saúde aqui. Então, só para dar uma ideia de como é estruturada a saúde aqui dentro da província. E vamos começar de novo. Eu estava assistindo as palestras anteriores e achei sensacional que foi falado sobre esse artigo aqui, Errar é Humano, que foi um dos principais artigos lá na década de 90, quando se começou a ter essa ideia ou essa percepção da importância da qualidade, da segurança do paciente no sistema de saúde e não gosto de falar em erros, mas quanto que esses eventos, esses incidentes afetam todo o sistema de saúde, principalmente os pacientes, que são os maiores prejudicados nessa situação. No ano de 2000, o Canadá divulgou um estudo aqui realizado em que 7,5% das internações hospitalares ocorria pelo menos um evento um patient safety event, um evento que pudesse causar dano ou injúria ao paciente ou tivesse o potencial de causar injúria ao paciente. Essa é a definição do evento de segurança de paciente aqui no Canadá. E outros países e outras mundiais começaram a crescer essa consciência em relação à importância desse tema. Em 2001, o Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, essa instituição de médicos e cirurgiões do Canadá, criou esse comitê nacional. Diversas estratégias foram integradas, implementadas, estudadas aqui no Canadá. Em 2003 foi estabelecido essa Canadian Patient Safety Institute, que é a organização nacional responsável por lidar com todos esses eventos, né? E criou essas diretrizes básicas, que basicamente contribuir com a cultura da segurança do paciente, trabalho colaborativo para a segurança do paciente, comunicação efetiva dentro dessa situação, gestão de riscos na segurança do paciente, otimização de recursos e reconhecimento, resposta e divulgação de eventos adversos que ocorrem nessa situação. E eu acho muito interessante, antes nas palestras anteriores foi falado em comunicação, foi falado nesses estudos, foi falado... Então, desde a década de 90, já se vem reconhecendo a importância desse assunto da segurança do paciente dentro do sistema de saúde. E aqui no Canadá, a história começou junto com aí no Brasil e no mundo inteiro. Uma coisa que é muito importante, qual é o tamanho do nosso problema? Falando de Canadá, em 2016, essa instituição canadense, que é a Canadian Patient Safety Institute, e outras instituições canadenses e da América do Norte, divulgaram os últimos dados em relação a isso. E se viu que 7,5% das hospitalizações se manteve estável, ainda tem eventos adversos por ano, uma em cada 18 hospitalizações, o que representa no Canadá 28 mil mortes por ano referentes a eventos adversos em paciente dentro do sistema de saúde, 1,1 milhão de dias adicionais em pacientes hospitalizados, 750 milhões de dólares a mais gastos no sistema de saúde em decorrência desses eventos adversos de segurança do paciente. E se estima que esse número seja 10 vezes maior. Existe aqui o Global Trigger Tools, que é uma outra instituição relacionada a essas também da América do Norte, e que se estima que esses dados podem ser até 10 vezes maior do que se apresentam. Essa situação de patient harm, que a gente chama, que é o dano, a injúria, a lesão ao paciente não intencional, decorrente do evento adverso no sistema de saúde, é a terceira causa de morte no Canadá, depois de câncer e doenças cardíacas. Então, essa situação é muito importante para a gente ter essa consciência do tamanho do problema e de como é importante, e como eu admiro muito o HMD, vendo um hospital de top de referência no Brasil, trabalhando e incentivando iniciativas como essa. Rapidamente aqui, me desculpa, alguns slides vão ter em inglês, coisas em inglês, mas
é muito difícil de traduzir tudo. Então, aqui em 2002, os nossos sistemas aqui no Canadá eram todos em papel, existia uma ausência de linguagem e ferramentas e processos padrões, uma ausência de base de dados, uma ausência de análises clínicas, uma dificuldade de saber o que está acontecendo aqui em relação a isso, uma ausência de suporte de aprendizado e compartilhamento de informações. Começou-se a fazer diversos estudos, completaram-se fases, o planejamento foi adiando, foi avançando, um projeto piloto foi iniciado, se iniciou, fez todo o monitoramento, e em 2008 se implementou esse sistema em nível provincial, se refinou um pouco mais o sistema, em 2011 foi lançado oficialmente o British Columbia Patient Safety and Learning System, que é o PSLS, que eu vou falar bastante aqui durante essa apresentação, e que se mudou, então, de um sistema de papel para um sistema, uma plataforma eletrônica, onde se reportam os eventos adversos, e também é uma ferramenta de gerenciamento de dados que são utilizados por todos os trabalhadores de saúde, e cujos objetivos são de capturar os dados sobre esses eventos relativos à segurança do paciente, investigar esses eventos e analisar esses dados para desenvolver projetos, reduzir os riscos dos pacientes, criar mudanças e promover uma contínua melhoria na qualidade do sistema. Se foi feita uma estruturação em nível provincial aqui desse sistema de PSLS. Eu trabalho diretamente aqui com esses comitês, eu represento o PHC, a Providence Healthcare, em comitês provinciais relativos à segurança do paciente. A gente trabalha com o escritório central, com outras autoridades de saúde, com a atual diretora executiva, que é Anne Marie Taylor, e a gente produz dados referentes, coletados por esse sistema. Nós produzimos esses dados e transmitimos e passamos para diretores, para altos escalões de diretores, e também para o governo canadense esses dados. E também transmitimos esses dados para os trabalhadores da linha de frente, onde a gente pode desenvolver os projetos e colocar os projetos para promover a melhoria da qualidade. Desculpa, às vezes as palavras fogem da minha cabeça. E, graças a Deus, todos eles são nós temos um suporte muito grande desse mais alto escalão de diretores e governanças aqui do Canadá. Eu tenho um prazer, um privilégio de trabalhar numa empresa onde eu tenho muito suporte de todos os diretores, de todas as autoridades. Cada autoridade de saúde do Canadá, a minha é essa, Providence Healthcare, cada autoridade de saúde tem o seu PSLS Coordinator, o seu coordenador do PSLS, um ou mais, dependendo do tamanho da autoridade de saúde. Eu sou o único aqui da Providence Healthcare, mas nós temos reuniões mensais e nós nos comunicamos direto para discutir os gaps do sistema, como melhorar o sistema. Há pouco nós instituímos como um fator associado aos eventos a discriminação em relação a povos indígenas. Então, a gente está sempre buscando melhorar a forma de apresentação do sistema para a pessoa que vai reportar o sistema e para nós que vamos trabalhar com o sistema e desenvolver projetos na melhoria do paciente. Esse aqui é um lago lindo que tem aqui perto, maravilhoso. Também foi desenvolvida a visão e a missão da empresa, que é a visão de evitar dano desnecessário aos pacientes e cultivar uma cultura de segurança, compartilhamento de informação e melhoria contínua no sistema de saúde. Aqui, só para nós termos uma ideia, o sistema ele é usado por aproximadamente 100 mil trabalhadores de saúde em toda a nossa província da Colômbia Britânica. Mais de 400 relatórios de eventos adversos são produzidos diariamente pelos trabalhadores de saúde. Atualmente, quase 2 milhões de relatórios nós temos na nossa base de dados e mais de 10 mil líderes da área de saúde trabalham com esses dados, produzindo relatórios e desenvolvendo projetos na melhoria do paciente. Rapidamente, o que a gente não reporta, muitas vezes é reportado lesões de trabalhadores, reclamações entre trabalhadores ou a performance, o desempenho de outros trabalhadores. Isso não existem canais específicos para isso. Tem aqui, por exemplo, o WorkSafe BC, que é uma organização pública que lida com lesões de trabalhadores. Então, não só caso espero muito ver um sistema semelhante a esse implementado no HMD. Então, essa é um pouco da característica do sistema também. Como é que funciona, basicamente? Cada vez que existe um dano ou uma lesão, um evento adverso a um paciente,
ou um evento que causou dano ao paciente, uma lesão, uma injúria ao paciente, ou que teve o potencial de causar uma injúria ao paciente, qualquer pessoa do sistema, qualquer funcionário do PHC pode ir lá no sistema e reportar aquele evento. Então, qualquer pessoa de qualquer nível, de qualquer área, que trabalhe na área clínica ou não, e cada vez que é reportado um evento, que nós chamamos de handlers, ou vamos chamar de administrador do evento, ele é designado para lidar com aquele evento. Então, esses handlers, esses administradores, eles vão investigar aquele evento, vão tomar as ações necessárias para aquele evento, vão finalizar o relatório daquele evento e vai ficar registrado na nossa base de dados. A nossa base de dados, então, nós com time de qualidade e controle, qualidade e melhoria, e também a gente usa para fazer acreditação aqui no Canadá, usa e eu, como coordenador do PSLS, a gente usa todos esses dados para trabalhar e desenvolver projetos para melhoria da segurança do paciente. Existem todos os computadores de todos os hospitais e clínicas, todos os clinical devices aqui do PHC e de todas as outras autoridades de saúde também, tem esse atalho no seu desktop para direcionar para a página para fazer reportar o evento. Na nossa página, no website do PHC, também existe um link que direciona para lá. E uma coisa, o prontuário eletrônico do paciente aqui no Canadá, na província, ele é todo conectado. Nós temos aqui o que a gente chama de CST Cerner, que é o prontuário eletrônico. Então, todos os hospitais eles têm esse prontuário eletrônico. Por exemplo, se um paciente foi internado no Mount St. Joseph e no St. Paul's Hospital, eu consigo ver a história dele nos dois hospitais também. E dentro desse sistema de prontuário eletrônico também existe um atalho que direciona para o PSLS, que é nosso sistema de documentação, onde os repórteres reportam os eventos adversos. Quando eles clicam lá, eles são direcionados para essa página. Então, dependendo do tipo de evento que houve, teve uma queda, foi um erro de administração de medicação, esses Adverse Drug Reaction aqui, esse relatório a gente manda diretamente para o governo do Canadá, todos os eventos que acontecem aqui, ou se alguma coisa relacionada a um equipamento médico, alguma coisa sobre agressão de paciente, ou coisa de laboratório, transfusão de sangue, qualquer evento, a pessoa que vai reportar escolhe o formulário específico para aquele evento e preenche o evento. Se não tiver ali, escolhe o outro aqui e a gente, depois o handler, o administrador do evento, que vai tomar conta daquele evento, investigar aquele evento, ele faz a classificação correta do evento. Então a gente sempre recomenda preencher os formulários completamente, com informação detalhada e acurada, evitar suposições, assumptions ou vieses que venham na cabeça, ser o mais real possível, o mais realístico possível. E sempre evitar não ser anônimo, porque aí nós podemos transmitir de volta a informação que foi coletada e o que a gente vai fazer com aquela informação também. Então, e os eventos são classificados em lesão, com lesão pequena, menor, moderada, severa. Quando existe um relatório de lesão severa ou morte, automaticamente se enviam e-mails para o alto escalão de diretores, os vice-presidentes, CEOs, os corporate directors, todo mundo fica sabendo daquele evento e também contribui como lidar com aquele evento. Os passos da investigação que o handler, que o administrador faz, é revisar o prontuário dos pacientes, conversar com a pessoa que reportou, com outras pessoas envolvidas no incidente, entrar em contato com trabalhadores de outras ou líderes de outras unidades. Por exemplo, o evento aconteceu no laboratório, mas eu descobri aqui no 7º andar do hospital. Então, existe essa comunicação entre unidades e programas. Consultar as políticas e procedimentos da organização, identificar fatores associados, conversar com pacientes familiares, avaliar os equipamentos que podem estar relacionados ao evento, consultar outros departamentos como gestão de risco, infecção de controle de infecção, escalar esse evento para categorias mais altas, diretores, ou se for um exemplo, eventos muito simples, simplesmente finaliza o evento, preenche os formulários que a gente recorda isso, que a gente documenta isso na nossa base de dados. As ações, depois de fazer toda essa investigação, o handler, o administrador, ele toma as ações necessárias. Então, se fazem simulações de segurança dentro dos times clínicos, se faz educação, treinamento, mudanças nos processos internos ou de procedimentos, mudanças nos fluxogramas, mudanças de fornecedores. Nós estávamos com problema de seringas que estavam com problema na enoxaparina, que vinham já
prontas e estava com problema no aparelho em si, a gente mudou o nosso fornecedor. Contratação de mais trabalhadores, o Canadá está com uma escassez, principalmente de enfermeiros e funcionários de saúde. Ou se discutem esses eventos nas nossas reuniões de qualidade e segurança, que acontecem quase todos os dias, praticamente. E, ao final de todas essas ações que a gente toma, se faz o que a gente chama closing the loop, que é fornecer para o trabalhador da linha de frente, para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro, para quem estiver ali, para o farmacêutico, para o fisioterapeuta, para o terapeuta ocupacional, para todo mundo, um simples obrigado, um programa de recompensação, ou um simples compartilhamento de ideias. Olha, a partir do evento que tu reportaste, nós conseguimos desenvolver isso aqui, nós vamos implementar esse projeto. Então, é muito importante essa integração. Isso motiva as pessoas a produzirem mais, a reportarem mais os eventos, não terem medo de reportar o evento. Isso melhora também a cultura como um todo. E aí eu entro no outro ponto, que é a promoção da cultura de segurança do paciente. Isso é um ponto fundamental aqui no Canadá. Promover uma cultura de ambiente livre de culpas e censuras. Para mim, cultura é aquela percepção social de uma ação ou de um evento. Se eu tenho essa percepção de que eu vou reportar um evento, eu dei uma medicação errada para um paciente, e se eu sei que eu vou ser mandado embora, se eu vou ser demitido, ou se eu vou ser rotulado, ou se eu vou sofrer um processo, ou se eu vou sofrer algum dano de qualquer forma, eu não vou reportar. Então, assim, primeiro de tudo é mudar a cultura do ambiente de trabalho e, se Deus quiser, de toda a sociedade. Não apontar dedos. Promover suporte. O sistema de saúde é um sistema muito complexo. Não é um sistema complicado. Não é como construir um foguete para a Lua. Ele é complexo porque existem variáveis de todos os lados aqui. Quando se solicita um exame, é o médico que solicita o exame, é o enfermeiro que faz a documentação, aquele exame vai para o laboratório, existe a coleta do sangue, o rótulo, rotular o exame, a pessoa que faz análise da amostra, a pessoa que coloca o resultado no sistema. Então, são diversas equipes trabalhando em conjunto. Isso é a complexidade do sistema de saúde. E eu não posso, uma pessoa que dá uma medicação errada, não tem como saber se não foi uma falha do sistema. E é outro problema, indivíduos não são responsáveis pelas falhas do sistema. Essa é uma diretriz aqui do Canadá também. Pode ter sido que um colega meu não foi trabalhar porque estava doente, eu posso estar com algum problema em casa, o sistema estava fora do ar, existem diversas, ou o fornecedor me trouxe um aparelho errado ou com problema, existem diversas causas para os problemas. Eu não acredito que as pessoas entram para a área da saúde para promover um mal para os pacientes, eu me nego a acreditar nisso. E por isso que eu acho que essa cultura tem que ser muito importante. A gente tem que reconhecer a complexidade do sistema, a gente tem que trabalhar num ambiente livre de culpa e de censura, a gente tem que trabalhar com todos os processos, com toda a estrutura necessária para promover a segurança do paciente e não culpar ninguém por isso, pelas falhas do sistema. Aqui é um programa Good Catch Award, cada vez que algum funcionário da saúde aqui do PHC, do Providence Healthcare, identifica que pode acontecer algum erro, algum problema, e nos comunica sobre isso. Olha, eu ia dar um remédio errado, mas eu me dei conta que não era o paciente, ou não era o remédio, ou não era a dose certa, ou não era a via correta, e eu me dei conta, eles reportam isso. E a gente seleciona os melhores do mês e a gente vai lá e dá um voucher, um crédito para tomar um café no Starbucks, para ter uma janta no restaurante. Então, a gente tem esses estímulos, inclusive, da própria sociedade. Nós temos parcerias com business locais aqui, com restaurantes, com lojas, então a gente dá gifts, dá presentes. Então, assim, tudo isso promove a cultura, e sem essa cultura, esse sistema não existe. Então, isso é muito importante ressaltar. Existem também recursos, eu criei esse curso aqui, toda sexta-feira de tarde eu dou cursos para os handlers, que são os administradores, para eles terem noção de como lidar com o sistema. Eu não vou entrar em detalhes técnicos do sistema aqui, mas como eles devem ver o evento, como eles devem abordar o evento, como eles devem documentar isso no sistema. Então, esse curso tem sido muito bom para orientar os novos handlers aqui. Eu criei esse guia também, que deve ter umas 20 ou 30 páginas, que ajudam os handlers a lidar com isso. E a gente está constantemente mudando a política da empresa, a policy da empresa, em questão do manejo dos incidentes relativos à segurança do paciente. Tem vários links também que ajudam e que orientam os nossos funcionários da autoridade de saúde aqui também.
Esse estudo aqui ressaltou um problema que eu acho que vale a pena falar sobre as dificuldades, sobre os desafios que é de se implantar um sistema desse. A gente coleta... Um problema do Canadá é que a gente coleta muito e a gente acha que faz pouco. E isso até eu concordo em parte, e é uma coisa que tem que se pensar antes de se implementar esse sistema. O bom é ter uma rica base de dados, mas a gente tem que fazer isso ser útil também, né? Existe uma necessidade de uma infraestrutura para detectar esses riscos, para investigar esses eventos, para entender e melhorar as práticas dos sistemas. Como eu falei antes, os handlers eles são líderes de unidades. Por exemplo, no 7º andar do St. Paul's Hospital, no 7A, na unidade 7A, tem um enfermeiro que ele é o educador. Então, todos os eventos vão ser reportados para ele, ele vai ser o handler, ele que vai investigar cada evento. No 7B, vai ter um Patient Care Manager, um outro líder que vai lidar com esse. No 7C, vai ter um Clinical Coordinator, ou um Site Supervisor, algum funcionário de saúde, muitas vezes um enfermeiro, muitas vezes um médico, que assume essa posição de investigar esses eventos também. Então, a gente precisa dessa infraestrutura de cada unidade para prover, para dar esse suporte nesse sistema todo. Para investigar os eventos, para entender os eventos, para melhorar as práticas e os sistemas dentro de cada unidade, dentro de cada hospital, dentro de cada clínica. Então, nós temos os líderes que são designados dentro de cada unidade e que vão ser os responsáveis por abordar esses eventos adversos aí. Existe uma necessidade de suporte no aprendizado. Esses são os desafios gerais da implementação desse sistema. Um compartilhamento de informação para garantir que esses eventos de segurança vão ser traduzidos em melhorias. E esse sistema é um sistema voluntário. Aí, de novo, eu volto à cultura. Se eu tenho medo de reportar, porque eu vou ter medo de ser demitido, então esse sistema não vale de nada. Então, se a gente mudar essa cultura, e se a gente promover essa cultura de suporte e de ajuda para os pacientes, para os funcionários de saúde, eles vão se sentir motivados a reportarem, eles vão se sentir motivados a divulgarem aquilo que aconteceu, eles não vão varrer para baixo do tapete, a gente nunca vai ficar sabendo. Isso é a cultura de segurança do paciente. A gente precisa de equipes estruturadas, pessoas empenhadas e um grande problema, custos. Aqui no Canadá, graças a Deus, é um país desenvolvido, considerado um país rico, então eles conseguem financiar todos esses times, essas equipes, todo esse pessoal que trabalha com esses dados, que coleta esses dados, que produzem esses dados e que a gente traduz isso na forma de melhoria para o paciente. Todas as informações são confidenciais, não se divulga nada e a gente não aponta dedo para ninguém aqui. A gente só tenta promover o melhor na questão da segurança para o paciente. A partir de agora, eu vou falar sobre o que eu fiz esse ano aqui. Eu sinto muito orgulho de ter entrado em contato com diversos diretores, líderes, coordenadores de todos os hospitais e clínicas do PHC, praticamente. E todos os relatórios, todos os projetos, todas as informações que eu pude coletar desse sistema, desculpa pelo inglês, de novo aqui, Data Driven Insights, é tudo que a gente aprendeu e todos os objetivos que a gente alcançou com esse sistema de saúde aqui no Canadá, aqui na minha autoridade de saúde. Então, um exemplo foi isso, as quedas nos hospitais geriátricos. Existe esse hospital aqui, o Holy Family Hospital, que é um hospital geriátrico, onde pessoas com demência e pessoas com demência vascular, Alzheimer, pessoas que já não têm condições de controlar a própria vida sozinha, acabam indo para esses hospitais geriátricos para morarem lá. Lá é a casa deles. Esses estudos aqui dizem que nesses hospitais geriátricos, a maioria das quedas acontecem de noite, durante a noite. Eu fiz um estudo desse hospital, eu coletei esses dados, e não, 2/3 das quedas acontecem durante o dia aqui. E 40% das quedas acontecem durante a troca de plantões dos enfermeiros. Então, assim, é muito importante a gente, primeiro, confiar nos dados locais, e é por isso que é importante ter um sistema desse dentro do HMD, para vocês compilarem, para vocês reunirem as informações dentro do hospital de vocês, e também, em termos de troca de plantão, nós promovemos um projeto de fazer as trocas de plantão à beira do leito, bedside handover, que foi falado em handover agora há pouco.
Então, a troca de plantão na beira do leito conseguiu diminuir substancialmente. A gente vai coletar dados para fazer um monitoramento agora, mas já existe uma percepção de que diminuiu o número de quedas dentro dos hospitais geriátricos com um programa simples, simplesmente tendo essa consciência do momento em que acontecem as quedas, ou do momento onde acontece o maior número de quedas, e como que a gente pode, uma ideia simples, ao invés de fazer troca de plantão dentro de uma salinha fechada, fazer troca de plantão na beira do leito. A gente conseguiu evitar muitas quedas nesse momento. Então, esse é um dos exemplos do que a gente fez aqui. Outro exemplo do sistema é o que a gente pode aprender com esse sistema. A gente pode ver que uma queda não é só uma queda. Uma queda no hospital geriátrico ele tem muito a ver com a demência, com a questão da demencial do paciente e também com o número de medicações psicoativas. A gente se viu que mais do que 2, principalmente mais do que 3 medicações psicoativas é um fator de risco para quedas dos pacientes. Então, a gente está trabalhando em reduzir o número de medicações psicoativas medicações para dormir, antidepressivos, qualquer medicação que age nesse sentido. Ao contrário disso, nos hospitais de reabilitação, que nós temos aqui na nossa autoridade de saúde, que basicamente é pacientes pós-AVC ou pacientes pós-cirurgias ortopédicas, a perda de audição, os déficits visuais, a dificuldade de mobilidade são os fatores principais de quedas. Então, nesses hospitais, a gente vai desenvolver projetos diferentes para tentar abordar as quedas desses pacientes. Nesse ano, nós tivemos alguns pacientes que morreram devido a quedas, nesses hospitais geriátricos e hospitais de reabilitação. Os pacientes caíram, tiveram fratura de bacia, foram operados e logo em seguida acabaram morrendo decorrente disso aí. Então, uma queda não é simplesmente uma queda pode representar uma piora na qualidade de vida de um paciente, de toda a família, ou a própria morte do paciente. Quando a gente estudou as quedas no programa de cirurgia, a gente viu que as quedas, a maioria, quase 60% das quedas aconteciam em pacientes pós-operados de cirurgia ortopédica. Geralmente, 2 semanas após a cirurgia. A média de dias pós a cirurgia das quedas era de 9 dias. Então, a gente entendeu que os pacientes, quando estão mais fortes ou quando estão mais confiantes, se começam a mobilizar por eles mesmos, eles tentam sair da cama e caem. Então, a gente vai abordar esses pacientes de uma forma diferente. 50% deles têm delírio, doenças psiquiátricas ou história de uso de drogas. Então, também é uma outra forma para envolver outros times junto. A gente tem aqui times que trabalham com medicações psicoativas e que também trabalham da melhor forma para controlar a dor daquele paciente sem desenvolver sintomas de abstinência de drogas ou sem desenvolver sintomas psiquiátricos naqueles pacientes. Então, isso aqui, a gente pode usar, esse é um exemplo de como a gente pode usar o sistema para entender os eventos que acontecem no nosso sistema de saúde. Esse aqui é um outro exemplo do long-term care, é as casas geriátricas, me desculpe pelo inglês, e os responsive behaviors são os eventos agressivos que acontecem lá dentro. Também a gente viu que a maioria relacionada à demência e doenças psiquiátricas, a maioria relacionada ao número de drogas psicoativas, e isso é corroborado por diversos estudos. E também a gente entendeu que como o paciente vivia antes de ir para um hospital geriátrico. Se ele vivia sozinho, a chance dele é estatisticamente significante de que ele pode ter um evento agressivo dentro daquele hospital geriátrico. E a gente viu isso também nos nossos estudos, dos nossos pacientes aqui, que a maioria dos pacientes que foram responsáveis, isso aqui acho que eu não lembro o mês em que esses dados foram coletados, ou o trimestre que foi coletado, mas a gente viu que o fato de morar sozinho antes de ir para o hospital geriátrico é um fator de risco para ter um evento agressivo dentro desse hospital geriátrico. Então, agora a gente vai implementar um sistema de um screening para esses pacientes, para tentar entender a vida pregressa desse paciente antes de entrar no hospital e tomar precauções para caso aconteça algum evento agressivo daquele paciente dentro. Porque eles moram lá, então acaba acontecendo eventos agressivos com outros pacientes que estão lá, com outros residentes que estão lá dentro, nós não chamamos de pacientes aqui, esses residentes de hospitais geriátricos, e também eventos agressivos com funcionários de saúde. Então, é mais um exemplo de como a gente pode usar o sistema esse sistema que se reporta eventos adversos para desenvolver screenings ou formas de acessar o comportamento do paciente, o profile daquele paciente, para desenvolver projetos para prevenir isso aí. Né? Também nas casas geriátricas, nesse público-alvo aqui, em termos de quedas, a gente pode usar o sistema. O meu objetivo nesse slide é mostrar que a gente pode usar o sistema para identificar onde é que está a maior parte do problema.
Por exemplo, esse cálculo aqui é um cálculo sobre os eventos. Nesse caso, eu usei as quedas. Os eventos que acontecem proporcionalmente pela ocupação de leitos dentro do hospital. Se nós formos ver aqui no primeiro trimestre desse ano, o número de quedas nesse hospital aqui foi 176. E o número de quedas nesse hospital aqui no Hillview Residence foi 38 só. Mas quando a gente faz o cálculo pelo número de leitos e pela ocupação de leitos, faz essa taxa aqui, esse rate aqui, a gente vê que o Hillview Residence Hospital tem uma taxa bem semelhante à do Langara Site. Então, a gente pode ver que, se a gente for deslocar recursos para desenvolver projetos para prevenir essas quedas, essas taxas são muito importantes para saber onde que proporcionalmente acontecem mais esses eventos. E mais um exemplo de como a gente pode usar o PSLS, esse sistema, para aprender com ele e saber onde aplicar esses conhecimentos. Um outro projeto bem interessante, simples, mas interessante, que a gente desenvolveu agora há pouco aqui, e tem essa medicação Suboxone, que é a buprenorfina e a naloxona. Só que ele se escreve assim, 2 miligramas mais 0,5 miligramas. E aí o médico vinha lá e prescrevia Suboxone 0,5. E eu te pergunto, é um tablet, é um comprimido, são 2 comprimidos, é um quarto de comprimido? A medicação ativa é a buprenorfina, então é o 2 miligramas. Se o médico prescreve Suboxone 0,5, é um quarto de tablet. Mas muitas vezes se dava um tablet inteiro. Então, é um erro, não é um erro, é uma falha do sistema. Então, se um Suboxone 4 miligramas, eu te pergunto, são quantas tablets? São 2 tablets ou são 8 tablets? São 2 tablets, porque se conta essa primeira medicação ativa aqui. Então, o que nós fizemos? A gente simplesmente foi no prontuário eletrônico do paciente e acrescentamos o número de tablets que tem que ser dado para o paciente. O número de relatórios, de eventos, de erros de administração nessa medicação caiu quase a metade. A gente colocou esse projeto em place ali, a gente lançou esse projeto em agosto desse ano, e a gente já viu uma queda de quase a metade do número de eventos relatados, simplesmente uma ação simples, que é colocar o número de tablets de comprimidos que tem que ser dado para o paciente. Então, assim, mais um exemplo de como a gente pode mudar um sistema usando o sistema de reportar eventos adversos aos pacientes. Aqui também a gente pode monitorar historicamente o número de eventos de acordo com alguma ação. Então, o Cerner, que é o nosso prontuário eletrônico, foi implementado aqui em 2019, em setembro, mais ou menos em novembro de 2019, e a gente notou que o número de eventos de laboratório reduziu bastante. Então, esse sistema eletrônico integrado, que foi implementado em 2019, ajudou muito. E a gente consegue ter essa percepção agora porque a gente tem esse sistema na mão. A gente sabe, mais do que 9 mil relatórios foram reportados desde 2015. A gente sabe também, tem uma noção melhor, a gente tem uma ideia de onde acontece. 85% acontece no estágio pré-analítico, na coleta do sangue, na hora de colocar o rótulo na amostra de sangue, ou na hora de... Aqui nós temos, quando coleta um líquido, um fluido pleural, um fluido peritoneal, se tem que preencher um formulário, uma requisição física também. Então, muitas vezes, os funcionários de saúde não sabem que tem que preencher essa requisição física, manda para o laboratório a amostra sem essa requisição, a amostra é rejeitada, cancelada, então isso implica custos. Se tem uma estimativa de que cada amostra rejeitada e cancelada se implica em quase $2 mil de custo para pacientes internados. Então, é muito dinheiro jogado fora em erros que são, de novo, não são erros, mas que são falhas ou gaps do sistema que a gente pode tentar melhorar de diversas formas possíveis, além de fazer esse monitoramento histórico do número de eventos que a gente tem. Esse aqui é um outro exemplo, a gente pode comparar o nosso sistema PSLS com sistemas internos. Esse aqui, o COPATH, é um sistema interno do Samples Hospital, do laboratório. Então, a gente comparou e os nossos dados com os dados deles também são muito semelhantes. Então, aqui uma outra funcionalidade do sistema. Eu vou um pouquinho mais rápido. Outras formas de usar o sistema, a gente acha gaps onde a gente pode melhorar. Por exemplo, o dia depois do fim de semana ou dos feriados é onde tem maior número de eventos com o laboratório. Coletas na emergência dão muito problema, porque muitas vezes o paciente recebe alta, o pessoal do laboratório não consegue entrar em contato com o médico, já acabou o plantão. Então, assim, vários locais onde a gente pode achar gaps para melhoria do sistema.
Em termos do programa de cirurgia, 15 a 20% dos eventos são relacionados a surgical count, instrumentos cirúrgicos que não batem com o que foi. Quando um enfermeiro abre um pacote de instrumentos cirúrgicos, ele anota num checklist lá. Se não fecha a contagem final com a inicial, existe um erro ali. E 50% desses erros envolvem agulhas de sutura. E a gente notou que também 40%, mais de 40%, foi um problema que na hora que foi aberto o material não foi contado. Então a gente vai implementar um projeto para que garantir de que não, sempre que se abra, mesmo em cirurgias de conversão de laparoscópica para aberta ou cirurgias de emergência, para que se tenha certeza de que foi documentado que aquele material foi aberto, para que depois não tenha que se fazer um raio-x, porque todos esses eventos aqui tem que ser feito um raio-x depois, e aí é custo, é tempo, atrasam as próximas cirurgias. E a gente viu também que a gente monitorou que o raio-x é feito em 91% dos casos, que é uma taxa adequada. Isso também a gente modifica os nossos protocolos. Então, o sistema atuando para nos auxiliar nos protocolos de segurança do paciente. A gente também fez um trabalho para maternidade, onde, por exemplo, quando o bebê nasce, o sangue da corda, do cordão umbilical, ele deve ser coletado apenas pelas enfermeiras, para fazer aquela compatibilidade ABO. Se existe a necessidade, se o bebê é RH positivo, então a gente tem que dosar a mãe, aí quem faz isso é o técnico do laboratório. Então, se existia muito problema nesse workflow, nesse fluxograma, muitas ordens duplicadas, muitas coletas desnecessárias, muito dinheiro jogado fora. Então, a gente está melhorando também, desenvolvendo um projeto para melhorar para trazer educação para as pessoas, para os médicos e para os enfermeiros, para quem coloca essas ordens no sistema, nessa solicitação de exames do sistema, para que não tenha mais isso também. Se estimou que quase 3.000 horas de cuidado de pacientes são perdidas aqui, quando a enfermeira fica ali gastando tempo, ligando para o laboratório para saber o porquê que o resultado do exame não está, o porquê que aquela coleta foi coletada desnecessária, o porquê que foi rejeitado, o porquê isso ou aquilo. Então, a gente é muito tempo e dinheiro jogado fora, então a gente precisa otimizar isso tudo. Aqui um outro exemplo de um trabalho que a gente fez, conforme a nossa política aqui, sempre com uma infusão de heparina, uma infusão de insulina, quando se troca a bolsa da medicação, ou quando se troca a concentração ou a taxa de administração da medicação, tem que ser feito esse independent double check aqui, que é quando um outro enfermeiro vai lá e faz novamente o processo para ver se não houve erros. E a gente viu que 100% dos casos de infusão de insulina não estão sendo feitos esse IDC, esse double check aqui, em 50% das infusões de heparina. Então, a gente consegue monitorar se os nossos protocolos estão sendo seguidos também. Essa é uma outra função do nosso sistema de segurança do paciente. Eu também fiz um trabalho com a emergência do hospital aqui do St. Paul's Hospital, e a gente identificou os 5 momentos onde acontecem esses momentos agressivos dos pacientes, que é no momento da triagem, quando o paciente está sendo acessado, está sendo avaliado pelo médico, pelo psiquiatra, ou logo depois de ser avaliado, ou quando que a porcentagem de eventos que acontecem relativos a coleta de sangue, coleta de outros materiais, ou relativo a materiais, equipamento médico, quando estão sendo medicados, e principalmente quando estão recebendo alta. Quando os pacientes recebem alta, é o momento onde mais existem os eventos de agressividade dos pacientes. Então, nós vamos desenvolver o quê? Um projeto para uma zona transicional, porque muitos desses pacientes são homeless, eles não têm casa, então eles ficam agressivos quando eles estão recebendo alta do hospital, porque eles não têm para onde ir. Então, a gente está desenvolvendo uma ação comunitária, um local transicional para aquele paciente, quando recebe alta, ficar ali, receber um suporte, até a gente conseguir acalmar os ânimos e conseguir devolver o paciente para a comunidade. Então, é um outro exemplo. Esse aqui é um exemplo, eu achei muito legal, do handover, do trabalho de troca de plantão dos enfermeiros. A gente fez um trabalho exatamente igual aqui esse ano. A gente desenvolveu uma ferramenta de troca de plantão, aqui está ela, só uma foto, onde a gente coloca as informações principais de drenos e tubos, se o paciente vai ter uma cirurgia amanhã, tem que ficar em NPO hoje, se o paciente tem alguma restrição de mobilidade, se o paciente pode receber visita ou não, se o paciente... Nossa, tudo que tem que ser feito, tem que olhar o resultado do exame desse paciente durante esse plantão noturno. Então, tudo o que é importante para ser passado de um plantão para o outro, a gente colocou nesse guia. Toda essa informação foi validada pelos dados que nós coletamos do PSLS, que é o nosso sistema de segurança. A gente implementou esse sistema lá por agosto, setembro, esse projeto, e antes desse guia novo,
os enfermeiros consideravam que a troca de plantão era extremamente efetiva em 21% dos casos. Agora se considera que a troca de plantão é extremamente efetiva em 69% dos casos. Então é muito interessante que um projeto simples, simplesmente uma estruturação do que é importante, o que precisa ser passado de um plantão para o outro, já resultou numa percepção muito melhor. A gente já tem uma ideia de que os eventos diminuíram, ou que o número de eventos relatados diminuiu, agora em janeiro. Em janeiro não, que eu vou estar em férias no Brasil, mas em fevereiro a gente vai coletar os dados novamente, fazer essa comparação, para ver se realmente houve uma melhoria nesse sistema. Por último aqui, só para terminar os meus exemplos de todas essas funcionalidades do sistema, esse aqui são posters que eu fiz e que a gente coloca lá nas estações de enfermagem, nas enfermarias, para os trabalhadores verem. Olha, no primeiro trimestre desse ano, então, nós tivemos o quê? 30 quedas, teve 2 quedas severas, teve uma fratura de clavícula, uma fratura de bacia. As principais causas foram essas. Simplesmente a gente está tentando devolver para as pessoas que produzem a informação um summary, um resumo de tudo que a gente tem em mãos, para que eles saibam que a gente está trabalhando com esse sistema, a gente está tentando colocar projetos na linha de frente para melhorar isso tudo. Então eles olham aqui, pô, eu dei uma medicação, uma dose aumentada da medicação que foi dada para o paciente. Pô, isso aconteceu comigo também. Então, quem sabe a gente vai lá, vamos tentar ser mais conscientes em relação a essa questão, vamos tentar ser um pouco mais diligentes, mais cuidadosos com isso. Então, meu objetivo aqui foi mostrar diversos exemplos, um pouco da estrutura do Canadá, da estrutura de saúde, dessa estrutura de sistema que nós já temos implantado aqui no Canadá, toda a estrutura hierárquica, como se faz para reportar, que a gente lida com cada evento, e uma série de exemplos que eu coletei aqui para mostrar como que a gente pode utilizar esse sistema para colocar projetos, desenvolver projetos dentro dos hospitais, e é um pouco das melhorias que a gente vai passo a passo conquistando no sistema de saúde. E eu agradeço muito, muito por estar aqui hoje, por falar o que eu aprendi, o que eu tenho vivenciado aqui. Agradeço muito a minha querida esposa, minha amada esposa e meu filho, meu cachorrinho, mas meu filho, que vieram comigo e me dão todo o suporte, que sem eles a gente jamais teria chegado até aqui. Muito, muito obrigado, de verdade. Rodrigo, a gente agradece, então, a tua palestra. Foi excelente ouvir a tua fala e poder conhecer um pouco da experiência de outros colegas em outros países, em outras culturas, né? Nós estamos com o auditório com alguns presentes ainda, apesar já do adiantado da hora e de um dia inteiro de programação. Então, nós vamos abrir para a rodada de perguntas e comentários. Eu não sei se tem alguém na plateia que quer iniciar. Não, vou puxar uma do chat aqui. Tem uma pergunta que na verdade, pede para que tu fale um pouco mais sobre a experiência na implantação de protocolos de quedas nas casas geriátricas. Pois é um assunto bem complexo. A gente tem alguns protocolos sobre isso. É interessante que aqui, por exemplo, se preocupa muito em não causar restrição. A gente evita ao máximo a restrição física e química do paciente. A gente não quer amarrar o paciente na cama e nem deixar ele dormindo o dia inteiro, encher ele de medicação para que ele não se movimente e não caia. Os hospitais geriátricos são a moradia desses pacientes. Eles estão ali, eles moram ali, eles têm os vizinhos deles, eles se relacionam. Então, assim, existem diversos materiais, equipamentos que nós compramos para erguer os pacientes, fazer o lift dos pacientes, camas baixas, retratores de guardrails, bed rails, para o paciente não cair da cama, mas a gente evita ao máximo, e até bem ressaltado aqui na legislação, nunca amarrar o paciente ou causar restrição física para ele.
diversas... um dos projetos que nós implementamos, que é esse de fazer a troca de plantão na beira do leito, ajudou bastante. O próprio sistema de reportagem dos eventos, sempre acompanhar na hora de levar o paciente ao banheiro, de fazer as trocas, pacientes com debilidades de movimentação, sempre ter um cuidado essencial, aqueles walkers aqui, aqueles aparelhos para caminhar, que são agarrados ao paciente para que o paciente não caia, cadeiras tem muitos scooters que eles chamam aqui, essas cadeiras de roda eletrônica, elétricas, que a gente colocou lá dentro também para o paciente se mobilizar dentro da unidade ou do hospital. Aproximação, agora com o Covid, com a coronavírus é meio difícil, mas a aproximação com os familiares é muito importante também. Então, na verdade, esse protocolo, assim, eu não sei exatamente o ponto da pergunta, mas o protocolo é bem amplo, tem muitas atividades, muitos pontos que a gente pode discutir em relação à prevenção de quedas desses pacientes. Eu espero que eu tenha respondido. Respondeu sim, acho que era ouvir um pouco de como vocês trabalham aí com a implementação do protocolo de quedas, que é sempre um desafio para as instituições de saúde, porque, sem dúvida, preservar a liberdade do paciente em se locomover é fundamental, mas é preciso trabalhar a questão da segurança também. Alguma pergunta? Plateia. Rodrigo, boa tarde. Eu sou Francine, sou gerente de qualidade aqui do Mãe de Deus, trabalho junto com o César. Brilhante a tua apresentação, adorei ver o grande desafio, né, que é coordenar aí a questão da segurança do paciente numa província e não só num hospital, né? Então, adorei entender como funciona e os exemplos, especialmente, né, fizeram nós nos identificarmos muito e refletirmos sobre como podemos melhorar aqui. Mas a pergunta que eu queria te fazer é, essas pessoas, eu esqueci o nome como tu chama, essas pessoas que fazem a investigação dos eventos dentro dos hospitais, dentro de cada unidade, como elas são capacitadas para fazer isso, para a cultura de segurança, para fazer as entrevistas, e se elas fazem exclusivamente isso ou se elas são profissionais da saúde que atuam na assistência também. Como funciona essa dinâmica? Olá, muito obrigado pela pergunta. Ótima pergunta. Esses handlers, que são as pessoas que a gente designa como responsáveis por lidar com esses eventos, que nem eu falei antes, existe um curso que eu sou instrutor e cada novo handler eu vou lá e explico tudo para ele. Esses handlers são, na imensa maioria dos casos, funcionários da saúde, são enfermeiros, são médicos, são farmacêuticos, são fisioterapeutas, são pessoas que trabalham dentro do laboratório, e cada uma dentro da sua área gerencia e lida com os eventos que acontecem dentro daquela unidade, dentro daquele local. Eu estou promovendo, tentando promover, dar mais cursos, fornecer mais instruções para todos os... São 9.000 funcionários aqui dentro do PHC, então é muito difícil sozinho atingir todo mundo. Mas cada novo handler, que a gente chama, ou os que a gente tem mais contato, eu estimulo, vai lá, faz o curso de novo, tira 1 horinha por semana, a gente vai discutir novamente, vamos ressaltar toda a importância, eu vou te mostrar os dados novos, vou te atualizar no que está acontecendo. Os novos também a gente faz a mesma coisa. E também com as pessoas que não são os handlers, que são a maioria dos funcionários de saúde aqui do Providence Healthcare. Eu estou desenvolvendo agora um curso para atingir eles também, para mostrar a importância de relatar esses eventos, de que eles não vão ser punidos, melhorar a cultura desse evento, em relação à segurança do paciente. E também o guia, eu tento difundir esses guias para todas as pessoas, para eles terem pelo menos um referencial de como agir nesse... E me coloco aberto sempre, em todas as reuniões de qualidade e segurança que a gente vai, com todos os programas de todas as unidades. Ontem eu tive uma reunião aqui com o pessoal da emergência do hospital, não, com o pessoal da cirurgia do Hospital São Paulo Hospital, e de novo eu botei o meu guia lá, me coloquei à disposição, sugeri que eles fizessem novamente o curso,
a gente sempre entra, além de abordar os eventos, né, abordar os projetos que a gente quer desenvolver e colocar lá em prática, a gente também, eu sempre puxo um gancho para essa questão de reforçar o curso, o guia, como agir, o que fazer, aquela coisa toda. Espero que eu tenha respondido. Muito obrigada, Rodrigo. Bom, no chat não temos mais perguntas. No auditório, mais alguém? Temos uma pergunta a mais, 1 minuto. Ou se não tem pergunta? Temos mais uma pergunta, mas está lá no fundinho do auditório. Desculpa. Agora, não eu sem ia dizer problema. também, complementando essa última resposta, de que a gente tem um sistema aqui provincial. Então, um outro desafio para o HMD é que, se vocês forem implementar isso em nível hospitalar, outros desafios vão aparecer, outras facilidades vão aparecer. Então, assim, é de se pensar, é de se planejar, e pode-se tomar como exemplo esse sistema que nós temos aqui, mas também em nível hospitalar, né, no nível menor, que tem suas vantagens e desvantagens. Boa tarde, Rodrigo. Meu nome é Jéssica, eu sou enfermeira também da equipe da Francine, da qualidade. E tu falaste das quedas em casas geriátricas, né, e nos hospitais. Mas eu gostaria de saber da realidade de vocês, assim, se vocês têm protocolos de queda em ambulatório implantado e como vocês trabalham a prevenção de quedas nos ambulatórios. Oi. Obrigado pela pergunta. Sim, existem protocolos de queda, tanto em nível ambulatorial quanto em nível hospitalar, nível de internação. A principal preocupação aqui no Canadá é que o Canadá é um país, não velho, mas um país com uma média de idade bem avançada. Nós temos muitos esses hospitais geriátricos e há preocupação grande ali. Mas, sim, em ambiente ambulatorial existem protocolos também. O número de quedas nesse ambiente é muito menor do que o que se vê em hospitais geriátricos, em outros programas, mas, basicamente, o protocolo é o mesmo. Pessoas que têm desabilidades se fornecem equipamentos para melhorar essa desabilidade. Pessoas que precisam... Aqui o Canadá é um país multidiverso, tem muitas pessoas da China, da Índia, de outros países. Então, assim, a gente tenta promover tradutores para melhorar essa questão da comunicação com os pacientes. Muitas vezes a falta de comunicação leva o paciente a ficar agressivo e ele cai, especialmente pacientes mais idosos. E ali é mais fácil durante o ambiente ambulatorial porque todo mundo está de olho naquelas pessoas que estão ali esperando para serem atendidas ou que estão sendo atendidas. Então, o número de quedas é muito menor. Basicamente, o protocolo é semelhante, mas o número de quedas, com certeza, tanto que o maior número de quedas aqui não existe, a gente não vê. Quando a gente chega no quarto, o paciente está caído. Então, quando a gente está de olho neles, dificilmente eles vão apresentar uma queda. Mas, respondendo a outra pergunta, em termos de protocolo de nível ambulatorial, a gente só tenta manter o maior cuidado em relação às pessoas de maiores riscos, tentar fornecer para eles equipamentos ou de mobilidade e recursos de acessibilidade de linguagem ou de déficit visual, perda de audição. E basicamente é isso, em termos ambulatoriais. É difícil lembrar de todos os detalhes dos protocolos agora, mas existe um cuidado muito grande. Eu agradeço muito a todos os funcionários de saúde aqui da minha autoridade de saúde que trabalham arduamente tentando evitar esses eventos. Certo, mais uma vez, obrigada, Rodrigo, por compartilhar com a gente a tua experiência aí. Mais alguma pergunta na plateia? Não? Então, pelo adiantado da hora, vamos encerrando. E, de novo, Rodrigo, quero te agradecer aí a participação e o encerramento das nossas trocas de experiências com ênfase em uma temática tão importante que é queda dentro dos espaços de saúde. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero estar presente em outros eventos também. Obrigado a todos.
Muito obrigado, doutor Rodrigo Batista. Obrigado à enfermeira Pamela Silveira pelas participações no nosso fórum. E para encaminhar o encerramento do terceiro Fórum da Qualidade do Hospital Mãe de Deus, passamos a palavra agora para Francine Lopes, gerente da Qualidade do Hospital Mãe de Deus. Boa tarde. Que dia, hein? Vocês gostaram? Eu adorei. Foi maravilhoso. Eu queria começar, então, finalizando, né, esse dia tão especial que foi essa troca de conhecimento e de experiências, trazendo de volta o nosso propósito, né? O propósito da nossa instituição, o qual o Dr. Rafael colocou hoje no início, e eu gostaria de relembrar aqui. O propósito, então, do Mãe de Deus é transformar a vida das pessoas cuidando da saúde com acolhimento e qualidade. Então, tudo que a gente falou no dia de hoje está dentro do propósito da nossa organização. Foi um dia brilhante, a gente tentou unir todas as temáticas de qualidade que se fala no mundo inteiro, né? A gente não se deteve, por isso o nome do fórum, o tema central é a qualidade além da segurança, porque a gente tentou, então, no turno da manhã, poder abordar um pouco mais o tema e o foco da qualidade total, e hoje à tarde a gente trouxe um foco um pouco mais específico, né, falando na segurança do paciente. A gente buscou trazer os profissionais mais renomados que a gente tem no país e fora dele, né? Vocês puderam perceber aí que a gente teve palestrantes brasileiros, portugueses, canadenses, americanos, né, compartilhando com a gente as suas experiências. E a gente acredita, então, que esses palestrantes abrilhantaram o nosso dia, trazendo o conhecimento deles através das experiências. Foi isso que a gente buscou hoje, porque é assim que a gente aprende, né? A teoria, todos nós sabemos, a gente tem onde buscar. Mas a prática, o que dá certo na instituição, o que não dá, quais são as experiências de cada um, quais foram as melhorias que rodaram dentro dos seus processos, isso é que gera valor. Essa troca é que faz com que a gente consiga ter um aprendizado muito melhor, muito mais robusto, e que a gente possa depois implantar isso e refletir sobre todas as coisas que a gente pode melhorar dentro das nossas organizações. Esse evento, ele nasceu, então, em 2019, com o principal objetivo de fomentar e valorizar a produção científica dos nossos colaboradores. E, junto com isso, a gente pensou em agregar as palestras, né? Mas primeiro veio a questão de valorizar tudo o que se faz internamente, de poder abrir um espaço para que todos vocês inscrevessem trabalhos, inscrevessem as melhorias que vocês fazem nas áreas ao longo de todo o ano, né? E a gente poder mostrar isso para fora da organização. E a gente, a cada ano, então, tem ganhado uma visibilidade maior. Todo o evento e todos nós temos ganhado essa visibilidade através desse primeiro objetivo, que era mostrar tudo de bom que vocês faziam lá na ponta, cada um de vocês, colaboradores do nosso hospital, faziam lá na ponta, e todas as melhorias em prol da qualidade e da segurança dos nossos pacientes. Esse ano, a gente tem muita gratidão por ter conseguido fazer esse evento com tanto sucesso, né? Nesse ano de 2021 que está se encerrando, e que não foi um ano fácil, né? Foi um ano em que a gente foi testado como profissional de saúde, como seres humanos, né? A gente viveu aqui um dos piores momentos da pandemia, e o colapso na saúde fez com que a gente aprendesse tanto. E eu tenho certeza que todos que tiveram com a gente hoje, durante o dia de hoje, em todos os momentos, mesmo nos mais difíceis dentro das suas organizações, buscavam o melhor para a qualidade e para a segurança dos seus pacientes. Eu tenho absoluta certeza disso, porque todos os profissionais que trabalham com essa temática e todos os profissionais de saúde se engajaram muito para fazer a melhor entrega de valor para os nossos pacientes. E aqui dentro não foi diferente. Então, a gente sai desse evento, mas a gente finaliza esse ano, né, com um sentimento de muita união.
de que a gente superou muitos obstáculos e que a gente se torna cada vez mais resiliente e grato por estar aqui hoje, podendo aprender mais e mais e superando cada momento. A gente encerra, então, esse evento com muito orgulho por ser essa organização, por ser essa instituição que o Rafael trouxe hoje de manhã. Vocês viram no discurso dele, é genuíno da nossa organização valorizar a qualidade, né? Priorizar isso aqui dentro. Então, a gente incentiva e aprimora isso a cada ano, não mede esforços para que isso seja transposto para os nossos clientes a cada momento. E a gente, então, agradece a cada um de vocês que estiveram com a gente no dia de hoje. Agradeço, então, a todos os nossos palestrantes que abrilhantaram o nosso dia, ao nosso patrocinador, a Pfizer, que está com a gente aí desde o primeiro fórum, em 2019. Agradeço a toda a equipe organizadora do evento, foi tudo impecável, muito obrigada. Agradeço a todos os colaboradores da nossa instituição que fazem acontecer tudo que a gente falou hoje, e mais um pouco lá na linha de frente, todos os dias, né, entregando todo o melhor para os nossos clientes. E agradeço, então, em especial, a equipe da qualidade, né, que é essa equipe que o Rafael mostrou hoje de manhã, mas que eu queria pedir para virem aqui novamente, por favor. Acho que hoje de manhã ficou muito claro o quanto toda a instituição tem orgulho, né, dessa equipe e valoriza esse trabalho. Mas eu não podia deixar de agradecer de novo, que nada de tudo que aconteceu esse ano seria possível sem vocês, mas, em especial, esse evento, né? Vocês pensaram em cada detalhe, com todo o carinho, com todo o esforço, sem deixar a peteca cair nas outras coisas que a gente vem tocando dentro da organização. Então, cada um de vocês, o meu muito obrigada, em nome de toda essa instituição, de todos os nossos clientes. E finalizar com aquela famosa frase, hoje a gente falou muito de cultura, né? Desde a primeira palestra, que foi especialmente sobre cultura. Desde ontem a gente vem falando sobre isso, né? Com a palestra do Dr. Marcelo Alvarenga, a gente vem falando de cultura centrada no cliente, de cultura de segurança, de a cultura da gente poder fazer o certo, da cultura organizacional. Então, Aristóteles diz que somos o que fazemos repetidamente. Excelência não é o ato, mas um hábito. Muito obrigada. Muito obrigado a Francine Lopes, gerente da qualidade do Hospital Mãe de Deus. Obrigado a toda a equipe da qualidade. Agradecemos mais uma vez a Pfizer por acreditar no trabalho realizado na instituição e contribuir para a realização desta edição do Fórum. Agradecemos a todos pela presença, aqueles que estiveram nos acompanhando aqui no auditório e a tantos outros que estiveram conosco de forma online neste terceiro Fórum da Qualidade do Hospital Mãe de Deus. E esperamos encontrar a todos num próximo Fórum. Um bom final de tarde e uma boa noite a todos. Nós estamos lá quando os olhos se abrem para ver a vida, quando é hora de dar novos passos, quando metas são conquistadas, quando é preciso fazer a escolha correta. Nós estamos lá quando a solução nasce, quando uma ideia sai do papel e se transforma em cura, não importa o tamanho do desafio. Nós estamos lá e sempre continuaremos ao lado das pessoas nesta jornada que é a vida. Pfizer, grandes avanços que mudam a vida dos pacientes.